Benfica empata 0-0 em Tondela e com isto diria que também dentro do campeonato o Benfica fica arredado do título, definitivamente, já era muito difícil e hoje então acaba por ser aqui um ponto final, diria eu. Também diria que mesmo o segundo lugar fica muito mais complicado, o Sporting venceu, o Benfica fica neste momento a 5 pontos e o futuro do Benfica fica muito complicado, tanto a nível desportivo como também a nível de receitas da próxima temporada, visto que a entrada na Liga dos Campeões começa a complicar-se. Claro que o Benfica agora pode apostar tudo na Liga dos Campeões, mas sabemos que é um objetivo muito complicado para qualquer equipa portuguesa e veremos como é que vai ser daqui até ao fim do campeonato, porque mais um resultado negativo e o segundo lugar fica completamente fora e será só cumprir calendário. O balão de entusiasmo, o balão do hype que surgiu depois da vitória frente ao Real Madrid e da passagem ao play-off da Liga dos Campeões acabou de se esvaziar. Em jeito de primeiro comentário aqui ao mau resultado do Benfica em Tondela, eu diria que o Benfica hoje deixou o campeonato de parte, também já tinha deixado a Taça de Portugal e a Taça da Liga e também neste momento o segundo lugar fica muito complicado. E isto pode ser aqui uma questão de olharmos para as competições internas de forma que deste momento para a frente sejam só cumprir calendário, vai ser muito difícil. E basta um empate, isso pode surgir por exemplo num jogo grande, num jogo com o Braga, pode surgir em qualquer momento, ou seja, o que o Benfica nos tem dado nesta temporada é que nós nunca sabemos com o que podemos contar. E hoje, que era um jogo teoricamente mais acessível, e o Tondela fez o que fez, ou seja, lutou pelo seu pontinho, conseguiu o seu pontinho, defendeu com 11, tentou procurar ali uma transição rápida que acabou por não conseguir aqui nada de relevante, mas 11 homens a defender, agressividade, fez o que fez, ou seja, é válido, é uma estratégia como outra qualquer, mas o Benfica tem que ter capacidade para conseguir dobrar este tipo de adversários, porque isto são 80% das equipas em Portugal, ou seja, a dificuldade que o Benfica tem tido em encarar blocos baixos tem-se mantido, não tem melhorado, e hoje, apesar de criar muitas oportunidades, porque efetivamente o Benfica teve por cima quase todo o jogo, criou oportunidades, mas falta muita assertividade na hora de empurrar a bola para a baliza. Mourinho mexeu na equipa, a equipa não melhorou, diria que Rafa não trouxe nada ao jogo, diria que Lopes Cabral também não trouxe aqui nada de especial, diria que também aqui o próprio Bruma também não trouxe aqui nada de especial e diria que Ivanovic então nem conta para o Totobola ao dia de hoje. E antes de avançarmos aqui para o 11 do Benfica, já agora subscreve aqui o canal se gostas de acompanhar aqui a atualidade do Benfica, falar pela positiva, discutir, comentar e eu estou aí para falar com vocês nos comentários. A nível de 11 escolhido, eu diria que esperava mais mudanças, ou seja, tinha feito aqui uma previsão do que seria o mês de fevereiro e eu previ sempre mais mudanças do que estas, ou seja, entrou o Banjaca e o António Silva, como eu tinha dito aqui, mas depois, mais para a frente, pensei até que o Rafa pudesse ser titular, pensei que o Cini jogasse num dos corredores e acabou por não acontecer, ou seja, o Benfica apresentou o mesmo 11 do Real Madrid, à exceção de Banjaki que fez o lugar de Dedic e de António Silva que fez o lugar de Tomás Araújo. Mourinho já tinha falado acerca disto na antevisão, que ele não fez uma conferência de imprensa da televisão. Aliás, ele não tem feito muitas desta temporada. E a Benfica TV disse que cansado, estava um pai que trabalhava durante o dia todo e depois tinha que sustentar os filhos com o ordenado mínimo. Estes jogadores não têm quase o direito de estar cansados por fazer o que gostam e receber muito dinheiro e depois descansarem o resto do dia. Que eu percebo, mas acho que também o José Mourinho tem que confiar mais nos jogadores que tem em casa. Ou seja, ao levar este 11 que apresentou, passa duas mensagens. A primeira é que quer encarar este jogo com seriedade, com competência e que é um jogo para ganhar e que por isso vai com os melhores ou com quase todos os melhores. E essa acho que é uma mensagem certa de se ter. Mas depois também passa outra, para quem está no banco ou para quem fica em casa, que é, contam sempre os mesmos e não importa muito aquilo que acabe por se fazer ou não nos treinos, também não sabemos se treinam bem, se treinam mal, mas não importa muito porque vão jogar sempre os mesmos. E há aqui estes dois pesos que nunca sabemos para que lado é que está aqui depois da balança a nível interno, porque não estamos lá, mas pode ser encarado destas duas formas.
ou do ponto de vista que vamos com os melhores para vencer porque não há margem para perder, e eu acho que se for por aí percebo e aceito, mas também se for uma questão de confiança, e eu acho que é muito por aqui também, ou seja, pode ser uma, mas também pode ser um bocadinho desta, ou seja, acho que o Mourinho não confia em todos, temos vindo a falar disso ao longo do tempo, mas surpreendeu-me, por exemplo, o Sidney, que é um jogador escolhido por ele, que tem sido titular muitas das vezes no campeonato com o Mourinho, não ter sido aqui utilizado ao dia de hoje. De resto, Otamendi, Dal, Trubin, António Silva, Banjaki, Ausnes e Barreiro, diria que lá está, tenho dito sempre que é o melhor meio campo que o Benfica tem atualmente. Prestiani, Sudakov e Sheldon. Acho que os três tiveram aqui um bom jogo, ou seja, criaram muitas oportunidades, criaram muitos desequilíbrios, mas faltou sempre o último toque, faltou sempre a última decisão, faltou sempre uma melhor definição, ou seja, faltou sempre aquele último momento de cada jogada, fosse empurrar a bola para a baliza, fosse o último passe, faltou sempre ali mais eficácia. Quanto a Pavlidis, está num momento horrível, ou seja, o grego que tanta vez tem carregado o Benfica com boas exibições e com muitos golos, está outra vez naquele momento semelhante àquele que atravessou quando chegou ao Benfica, ou seja, a ideia que dá é que Pavlidis é um ótimo jogador, quando está bem, quando está confiante, quando está seguro, quando está com a moral em alta, marca golos, assiste, faz jogadas incríveis, faz a equipa jogar, liga o ataque ao meio campo, etc, etc, etc. Mas quando está mal, e basta aqui 2 jogos, ou basta um lance, por exemplo, no Dragão, em que ele acaba por ter influência no resultado porque falha um lance escandaloso, mesmo no fim, e a moral do jogador vem por ali abaixo, e é um jogador de 8 a 80, ou está muito bem e está a carregar a equipa, ou está muito mal e está a atrapalhar tudo. Está atrapalhão, está a falhar, está a perder muitas bolas, está a falhar na altura da finalização, está a complicar demasiados lances com demasiados toques na bola, não está de todo num bom momento. E depois há Ivanovic, por exemplo, que não conta, ou seja, já se percebeu e hoje Mourinho precisava de ganhar o jogo, o Benfica precisava de ganhar o jogo, mas Mourinho quis mexer para ganhar o jogo e lançou mais uma vez o Anísio, e o Anísio teve bem, ou seja, ganhou bolas, ia marcando mais perto do fim, o Anísio entrou bem. A questão não é essa, eu acho que o Anísio tem todo o talento e tem todas as condições para ser uma opção no Benfica. Custa-me a crer que Ivanovic, se pudesse jogar por outro clube, que já não pode, porque já jogou aqui por 2 clubes esta temporada, mas custa-me a crer que Ivanovic ficasse no clube caso pudesse ser transferido. Eu acho que neste momento tem uma cruz, e por mais que ele desse uma entrevista esta semana a um jornal croata em que diz que já falou com José Mourinho porque é que é tão pouco utilizado, e que José Mourinho disse que não tem nada contra ele, é uma questão dele continuar a trabalhar, que vai ter o seu lugar. Tenho aqui algumas dúvidas nesta mensagem, se será bem assim ou não, porque me parece que José Mourinho não conta assim tanto com Ivanovic. Agora, partindo para aquilo que foi o jogo, o Benfica não entrou muito bem na partida, mas depois foi subindo e começou a criar e começou a empurrar o Tondela lá para trás, e o jogo, a partir daí, a partir de se calhar dos 10 minutos, foi todo do Benfica. Houve muitas oportunidades, ou seja, eu vou já aqui fazer um ponto prévio, ou seja, conheço bem alguns treinadores de guarda-redes, um deles está na Primeira Liga, e sempre me disseram, o Bernardo Fontes, desde a Segunda Liga, que é um dos melhores guarda-redes em Portugal. E sem dúvida nenhuma, ou seja, tem ali um erro grave esta temporada, que passa a bola ao Samu e ajuda o Porto a resolver um jogo complicado, mas é um erro grave que acaba por acontecer. De resto, são boas exibições atrás de boas exibições, boas exibições atrás de boas exibições. Hoje fez mais uma grande exibição frente ao Benfica, um guarda-redes super seguro e que acaba por travar ali tudo. E acredito que não fica em Tondela por muito mais tempo. Contudo, o Benfica tem que arranjar soluções, e houve muitos cruzamentos feitos para aquele espaço entre o guarda-redes e a linha defensiva, que a bola acaba por passar à frente de toda a gente. Houve 2 ou 3 que eu me lembro assim de cabeça, que a bola passa ali e não há um avançado. Já sabemos que Pavlidis não é esse avançado do último toque, de atacar ali a profundidade, de atacar ali aquele espaço entre defesa e guarda-redes. Já sabemos que ele não é esse jogador, é um jogador muito mais de bola no pé, mas tem que haver esse jogador, ou seja, tem que, se o Benfica agora neste momento tem extremos, se o Benfica lançou um lateral, um ala, o Cine, que é um jogador de cruzamentos, se o Benfica tem essa qualidade em campo para pôr bolas, então tem que ter um avançado que ataque o esférico e que ponha a bola lá dentro. Quanto a Sudakov, parece-me que foi mais uma vez uma bela exibição do ucraniano, muito forte, a segurar a bola, a rodar, a pautar o jogo. Gosto bastante e acho que está num crescendo de forma, vem desde janeiro para cá, tem ali um jogo menos conseguido, salvo erro, até foi agora
contra o Estoril na Luz, muito, muito errático. Tem ali um jogo menos conseguido, mas de resto é sempre dos melhores jogadores do Benfica. O Banjaki não percebi bem a saída, vou-vos ser sincero, ou seja, eu percebo que o Benfica queria colocar ali mais cruzamentos, queria se calhar ter ali mais velocidade no corredor, mas o Banjaki estava a ser dos melhores, na minha opinião, estava a jogar bastante. Acho que aqui acabou por pesar aqui um bocadinho o estatuto e se queria um ala que desse outras coisas a nível ofensivo, então teria que tirar o Dal e não o Banjaki. Isto porquê? Porque o Banjaki estava bem, estava a chegar à frente, tinha acabado de estar a criar uma situação de gol numa combinação com o Prestiani antes de ter saído e estava a ter uma boa dinâmica com o Prestiani e estava a ter uma boa exibição. Já do outro lado, o Dal sabemos que ofensivamente não dá nada, ou seja, dá ali alguma segurança defensiva, mas depois ofensivamente não é um lateral que passe do meio campo e que crie, que cruze com qualidade. Portanto, eu na minha opinião teria tirado o Dal, até por uma questão de frescura, ou seja, o Dal fez um jogaço contra o Real Madrid. É normal que hoje não tivesse a 100%, ou pelo menos com as baterias totalmente carregadas, então deixaria o Banjaki em campo. E o Cini, que tem jogado sempre à esquerda, hoje entrou para a direita. Ou seja, eu só vejo isto como uma questão mesmo de estatuto. Não vejo aqui outra forma. Tirou um menino de 17 anos para não tirar um titular habitual do Benfica. É a única desculpa que eu vejo, porque de resto, seja pelo cansaço, seja pela exibição, seja pela estratégia de ter alguém mais ofensivo, o Banjaki batia isso relativamente a Dal. De resto, não há muito mais a acrescentar. Ou seja, para mim, o MVP do Benfica foi Sudakov. Foi o jogador que eu mais gostei de ver. Acho que faltou muita intensidade ao Benfica, notou-se, na minha opinião, o cansaço, muitas decisões erradas, e quando o corpo está cansado, quando a cabeça está cansada, o jogo foi violento, ou seja, o jogo da quarta-feira contra o Real Madrid foi violento, ou seja, foi de uma intensidade que eu não me lembro de ver outro. Aquilo, o Benfica jogou, triturou um Real Madrid com uma intensidade no jogo brutal. E é normal, a equipa chegou aqui e não tinha lucidez, não tinha discernimento, via-se perfeitamente que eram decisões erradas atrás de decisões erradas, muita hesitação, muitos toques a mais, muita precipitação, e acabou por se pagar a fatura. O Benfica fica, ou pode ficar, neste caso, a 12 do Porto, pode ficar a 5, aí fica mesmo a 5 do Sporting, e isto faz com que o Benfica esteja praticamente não, do campeonato está arredado, ou seja, 10 pontos, podia dar aqui uma surpresa se o Porto empatasse aqui um jogo, e depois agora há de haver o clássico Sporting, o Benfica podia aproximar-se, podia ficar ali a 4 caso, podia ficar ali a 7 caso o Sporting vencesse, e depois também, se o Porto escorregasse, se calhar já ficava ali a 5 ou já ficava ali a 4, e isso podia acontecer aqui uma reabertura do campeonato para o Benfica daqui até ao fim. Era difícil, mas podia acontecer. 12 pontos, se o Porto vence e o Benfica fica a 12, é completamente impossível, diria eu. Agora, o melhor que podia acontecer era o Porto escorregar, perder, e o Benfica acabar por ficar a 9 e esperar que o Sporting vencesse o derby e ficava a 6 e o campeonato estava ainda dentro. Agora, o Sporting vencendo, vamos ver o que é que isto significa, mas à partida 5 pontos para o segundo lugar, começa-se a complicar também. Eu vou-vos ser sincero, ou seja, não gosto desta ambição de lutar pelo segundo lugar. Percebo do ponto de vista financeiro, ou seja, para equilibrar contas, para ter receitas, para chamar jogadores melhores. Percebo o segundo lugar dá acesso à Liga dos Campeões ou ao Play-Off, e então percebo que o Benfica tenha que lá estar no segundo lugar. Mas vou-vos ser sincero, ou seja, do ponto de vista desportivo, que é isto que nós falamos aqui no dia-a-dia, que é o ganhamento, como diz o Paulo Parreira, o segundo lugar acaba por ser aqui um lugar que não dá título nenhum, que não dá vaidade, não dá aqui um grande orgulho, ou seja, segundo, sou-vos sincero, ou seja, se não for campeão, segundo ou terceiro, do ponto de vista desportivo, para mim é igual, é perder. Segundo ou terceiro, para mim é perder e é indiferente. Agora percebo, claro, há que lutar pelo segundo porque há que pagar contas e há que trazer jogadores e há que fazer um relatório de contas com dinheiro da Champions. É normal, todos os clubes passam por isso. Agora, digam-me vocês a vossa opinião. Já agora, juntem-se à nossa comunidade aqui nos comentários. Nós temos estado sempre a passar as centenas dos comentários. Já não consigo estar a responder toda a gente, mas tento responder ao máximo que eu consigo. Subscrevam e juntem-se a nós. E já sabem que amanhã há outro vídeo. Vamos tentar que as notícias sejam mais animadas amanhã, umas transferências, o que houver aí de rumor, do que houver, porque realmente a nível desportivo o Benfica consegue o melhor e a seguir o pior. Até breve.